Tiago capítulo 5, vamos lá. Vamos ler o verso número 7, somente o verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Nós precisamos redescobrir a impetuosidade do Evangelho, mas para isso nós precisamos lidar com as nossas zonas de conforto. Hoje nós vemos uma igreja cujo principal objetivo é manter-se em segurança, e o inimigo adora que os cristãos façam publicidade dele. Você vai até alguns perfis, páginas na internet, e o que você vê são publicitários do mal. Eles estão falando de como o mal está vencendo, como Satanás está ganhando vantagem, como o anticristo, a besta e essas coisas estão prevalecendo. Nesse caso, o inimigo não precisa de outros propagandistas, ele já tem os cristãos para fazer o serviço dele. Por muito tempo a nossa ideia é não ser ofensivo, ser bem educados, bem comportados em um mundo perdido. Mas é impossível ter fé quando não se tem esperança, e a esperança faz com que o futuro mude o presente. A maneira como eu vivo no presente tem a ver com a maneira como eu enxergo o porvir. Jesus não voltará antes de uma grande colheita final. Jesus não virá antes de um grande derramar do Espírito Santo. O grande sinal da volta de Jesus é o derramar do Espírito Santo naquilo que é descrito nas Escrituras como as chuvas serôdias. Não haverá uma colheita final sem chuva. Em Pentecostes, diz a Bíblia, que de repente o salão em que eles estavam se encheu de um som, um vento, um fogo e manifestações de outras línguas pairavam sobre as cabeças dos que estavam ali. E o texto que eu li fala sobre o lavrador que espera com paciência o precioso fruto da terra até que se derramem as primeiras e as últimas chuvas. Está falando sobre a paciência acerca da volta, da vinda do Messias. Quem é o lavrador? A Bíblia a si mesmo se interpreta. Qualquer pessoa com bom senso, que faz uma hermenêutica correta, vai procurar saber de que lavrador Tiago está falando na mesma Bíblia, onde está o livro de Tiago. Então Jesus nos conta uma história lá em Mateus 21, no verso 33, ele diz: atentai noutra parábola, havia um homem, dono da casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a alguns lavradores, depois se ausentou do país. Então Jesus vai contar a história de como os homens não quiseram entregar a colheita para o dono da terra, e que ele enviou emissários e eles foram maltratados, que foram os profetas. Depois enviou o seu próprio filho e eles disseram: vamos matá-lo e tomar a vinha, vamos ficar com ela. E Jesus pergunta: o que se fará a esses homens maus? E os discípulos respondem: vai tirar essa terra desses homens maus, vai puni-los e vai entregar essa terra a homens que vão lhes entregar o devido fruto da terra. O lavrador espera com paciência o precioso fruto da terra até que se derramem as primeiras e as últimas chuvas. Salomão havia falado sobre isso. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. É o noivo falando para a noiva, porque eis que passou o inverno, chegou o verão, cessou a chuva, e se foi
O avivamento chegou, passou. Então aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. É um encontro do noivo com a noiva. Em Mateus 24, Jesus vai falar sobre essa mesma história. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, o congresso de verão. Quando é o verão? É quando as chuvas cessam. Assim também vós, quando vide todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Veja que tudo está interligado. No Israel antigo nós tínhamos as chuvas temporã e serôdia, e o profeta Oséias vai dizer: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. Está falando outra vez, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva que rega a terra. Ei, enquanto eles estão falando de anticristos e bestas e falsos profetas, nós estamos pregando um grande derramar do Espírito Santo que está chegando sobre toda a terra. Me ajuda aí, faz alguma coisa. Não podemos ter a vinda do Senhor sem as últimas chuvas. Você pode estar esperando o anticristo, eu estou esperando o Espírito Santo ser derramado sobre toda a carne. Nós deveríamos estar orando por um avivamento. Como disse o profeta Zacarias: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Essa deveria ser a oração da igreja. Senhor, derrama o teu Espírito, derrama as últimas chuvas, aguaceiro, chuvarada. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva e dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Jesus disse aos discípulos que teria que ir, mas que enviaria a nós o Espírito Santo. E ele chama o Espírito Santo do outro eu, o alter ego. Mas ele também chama o Espírito Santo de paracletor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que Ele esteja para sempre convosco. Eu vos enviarei o Paracleto, que significa chamado para estar ao lado de alguém. Ou seja, sugere a capacidade ou a adaptabilidade para prestar ajuda. Era usado num tribunal para denotar o assistente legal, o conselheiro para a defesa, um defensor, um advogado. Em sentido mais amplo, significa o ajudador. Eu vos enviarei o auxiliador, o consolador, o conselheiro, o intercessor, o fortalecedor. Paracletor, aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor, como um defensor numa corte. Eu estava nos Estados Unidos meses atrás e fui ouvir um dos maiores líderes daquela nação dizer que o evangelho está crescendo no mundo onde o Espírito Santo é honrado. As igrejas que celebram o Espírito Santo estão multiplicando-se aos milhares. E o Brasil especialmente é o lugar onde as igrejas que celebram o Espírito Santo estão crescendo mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Então deixa eu fazer um resumo para você sobre quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é descrito como inteligente, possuidor de desejo e de vontade. Ele ensina, diz a Bíblia, ele guia, fala,
E porque fala, deve ser tratado como uma pessoa e não como uma influência ou um vento inanimado. Há muitos cristãos que negaram o Espírito Santo, a sua ação, alguns que dizem que até acreditam em seus dons, mas não na prática. Pedro declarou a Ananias e Safira que eles mentiram ao Espírito Santo. Jesus disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada. Paulo diz que ele pode se entristecer, mesmo gemer por nós com gemidos inexprimíveis. O escritor de Atos dos Apóstolos, Lucas, por vezes está se referindo ao Espírito Santo como alguém que está constantemente instruindo os cristãos. É natural nas Escrituras, no livro de Atos, dizer Pedro ouvindo o Espírito Santo. E o Espírito Santo disse a Paulo, e o Espírito Santo disse a Filipe. O Espírito Santo está se comunicando todo o tempo com os apóstolos. Ele esteve envolvido, diz a Bíblia, na criação, na inspiração das Escrituras, na geração de Cristo em sua encarnação. O Espírito de Deus possui atributos que só Deus pode ter, como onisciência, onipotência e onipresença. Seu trabalho é levar todo homem até Jesus, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo, e ele consola, diz Paulo, ele edifica, ele santifica, ele regenera o homem. Há diversas ilustrações que representam o Espírito Santo na Bíblia como uma pomba, como penhor para o resgate, como fogo, como óleo, selo, água, vento. Todo verdadeiro cristão é habitado pelo Espírito de Cristo, tornando-se um santuário de Deus na terra. Chega Paulo a dizer, se o Espírito de Cristo não habita em vós, vós não sois de Cristo. No dia de Pentecostes, a igreja estava reunida e foi invadida pela sua presença, falando em outras línguas e testemunhando as maravilhas de Deus. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, conforme Atos capítulo 10 diz que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual saiu fazendo bem por toda parte, porque o Senhor era com ele. Jesus não fez milagres como Deus, que de fato ele era, mas todo milagre efetuado por Jesus foi como um homem cheio do Espírito Santo. E é por isso que ele mesmo diz, as obras que eu faço, vocês as farão iguais, e até maiores obras farão. A igreja cheia do Espírito Santo deve realizar as mesmas obras que Jesus realizou, pelo seu poder. E a promessa do profeta Joel é que nos últimos dias veremos a manifestação da sua presença como ainda não foi visto na história até agora. Assim como esteve envolvido na criação, em tudo que se seguiu, o Espírito estará aí também envolvido no retorno de Jesus. Como dizem as Escrituras, o Espírito e a noiva dizem Maranatá. Você não será capaz de viver o que Deus tem para você, se você escolher viver na sua força ou na sua habilidade. Como foi dito aqui na hora da oferta, nós vamos ouvir de maneira muito frequente esse ano e os próximos anos, você não conseguiria fazer isso, essa conta não fecha, se Deus não estiver nela. O chamado de Deus para a igreja é sobre andar no Espírito. E essa é uma maneira frequente de Deus falar de como nós deveríamos caminhar. E há muitos textos, como Romanos 8, verso 4, que diz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É isso? Digo, porém, disse Paulo aos Gálatas, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então nós temos uma descrição de pessoas que andam na carne e dos que andam no Espírito. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo,
e já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Senhoras e senhores, vai amanhecer. Então, deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz, andemos dignamente como em pleno dia, andando na luz, na verdade, com transparência, sem agendas ocultas, sem segredos que estão sobre as sombras do príncipe da escuridão, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em brigas e contendas e ciúmes e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Sim, há 3 tipos de homens. Não é o Australopithecus, o Neandertal, não é o homem de Java, o homem de Pequim. Não existe essa classificação. Isso é uma grande mentira que inventaram para a humanidade. Na verdade, existem 3 tipos de homens que estão pisando nesse planeta. É o homem carnal, movido pelos seus instintos, movidos pelos seus hormônios, que anda a partir dos seus desejos. A palavra para ele é o homem sárquico ou sarquinóis, e sárquico é a origem da palavra sarcástico, um ser instintivo, emocional. Eu não confio em muitas pessoas emocionais que confiam nos seus sentimentos e agem por eles. Um homem animal que vive para a satisfação dos sentidos, pois os que são segundo a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O segundo tipo de homem é o psíquico, segundo a Bíblia, e o texto está lá em 1 Coríntios capítulo 2, que diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo, o Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esse homem é um homem racional, quando a razão tomou o lugar do poder do Espírito e fez com que o cristianismo perdesse a sua virilidade, o seu fascínio e o seu poder. Então, na época dos iluministas, as igrejas cristãs, especialmente lá em Genebra, se tornaram templos da razão e da reflexão teológica, e eles convidaram o Espírito Santo a se retirar e fizeram do Evangelho alguma coisa que caiba em suas cabecinhas tolas. O terceiro tipo de homem é o pneumático, e o texto está também em 1 Coríntios capítulo 2, que diz: porém o homem espiritual julga todas as coisas, e não é mesmo julgado por ninguém, porque quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga, a mente de Cristo. Os pensamentos de Deus. Porque a mente natural, ela luta contra o domínio do Espírito. Há muitas pessoas que movem sobre racionalidade, e como eu disse, alguns milagres não se dá para explicar. Algumas pessoas querem encaixotar, e muito da teologia que nós vimos nesse tempo todo foi uma tentativa de colocar Deus dentro de uma caixa, ou colocar todo o conhecimento dentro de uma lata, e vender isso às pessoas como se Deus pudesse ser submetido ao domínio da razão humana. Deus continua sendo Deus, e Ele usa quem Ele quiser, e é cada pessoa estranha que Ele escolheu usar nesses tempos
que você fala Senhor. No domínio do Espírito, o homem vive naturalmente na dimensão sobrenatural. Você sabia que essa palavra sobrenatural não existe na Bíblia? Porque na Bíblia não existe uma dicotomia entre natural e sobrenatural, só existe um mundo em que Deus está livre para se manifestar nele quando Ele quiser. Então você abre as páginas do Antigo Testamento, são anjos aparecendo, são pessoas ressuscitando, são milagres acontecendo, isso é uma normalidade. Então, para Deus, milagres fazem parte do mundo natural. A fé, portanto, não será um esforço e uma luta, mas um viver consciente na dimensão de Deus. Então, a comunhão com Deus é uma experiência normal, esperada. A manifestação de Deus é aguardada, milagres fazem parte da vida. Era assim na igreja dos Atos dos Apóstolos. Das mãos dos apóstolos fluíam milagres, os lenços de Paulo expulsavam demônios, a sombra de Pedro curava, o diácono Estevão, descrito como homem cheio do Espírito Santo e de sinais e de prodígios, o evangelista Filipe promoveu um avivamento em Samaria. Diz a Bíblia que o próprio Simão, o mágico, abraçou a fé. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Era natural ver as coisas acontecerem. Jesus nasceu de uma virgem, foi salvo das mãos de Herodes de uma maneira sobrenatural, milagrosamente, transformou água em vinho, andou sobre as águas, repreendeu as tempestades, alimentou multidões com 5 pães, 2 peixes, curou enfermos, ressuscitou mortos, e depois ele mesmo morreu e ressuscitou ao 3º dia. Em Mateus capítulo 11, nós temos as credenciais do seu ministério. Diz a Bíblia que quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu que estavas para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João tinha anunciado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está preso há muito tempo e João faz uma pergunta. Quando preso, de que se Jesus era aquele mesmo que haveria de vir. E a resposta de Jesus é: as obras que eu faço testificam sobre mim. E as obras que Jesus faz não são obras de caridade, como alguns querem apontar. Sim, ele alimentou os famintos, mas por meio de milagres espantosos. O Jesus da Bíblia não era aquele que passava um lencinho no suor do enfermo. Não era aquele que simplesmente ficava chorando pela morte de alguém. Ele tinha o poder de abrir os túmulos e fazer os mortos voltar a viver. Veja as credenciais do ministério de Paulo, está lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso número 4, e também está em Romanos capítulo 15, verso 18, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, ele diz: eu não vim vos anunciar o Evangelho por meio de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e do poder de Deus. E no capítulo 4, verso 20, ele diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E em Romanos capítulo 15, verso 18 diz: porque não ousarei falar de coisa alguma daquilo que Cristo por meu intermédio tem feito para a obediência da parte dos gentios, por palavras e por obras,
palavras e obras, pregação e demonstração, pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém arredores até a Ilíria tenho divulgado o Evangelho de Cristo. A maneira de Paulo pregar o Evangelho era uma maneira de desafiar o conceito do impossível. Era assim que eles anunciavam, conforme disse Jesus: os sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, se pegarem uma serpente ou beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus é chegado sobre vós. Este é o Evangelho de Jesus. Voltemos ao Evangelho. Desde o início foi assim. E por que mudou? Ministério é a demonstração externa de uma experiência interna. Todo homem tem um buraco no seu ser, um vazio interior, que tenta preencher por meio de hobbies, de dinheiro, de prazer. Como disse Blaise Pascal, no interior de cada homem há um vazio do tamanho de Deus, que não pode ser preenchido por nenhuma criatura, senão pelo próprio Criador. E todo homem anseia por um Deus vivo. Nós não estamos aqui atrás de uma religião, de um método, de um programa. Nós queremos um relacionamento. Há um anseio universal em cada homem pelo transcendente, pelo metafísico. O elemento espiritual está em nós, conforme diz o Eclesiastes. Tudo fez Deus formoso no seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Para a nossa ciência muito atrasada, a vida biológica é um milagre, porque eles não decifraram como é que aconteceu. Nós não temos uma explicação natural para dar explicação a esses fenômenos. A dimensão espiritual é o lar normal de todo homem. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. E não seres terrenos tendo uma experiência espiritual. O âmbito milagroso é o nosso ambiente natural. Deus é naturalmente um operador de milagres e nos criou para sermos também. Conforme diz Paulo em Romanos, onde está a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Empurra o irmão do seu lado com carinho e diga: lei da fé. Paulo vai dizer que existe uma lei acima da lei de Newton. Existe uma lei acima do diagnóstico do câncer. Existe uma lei acima do seu extrato bancário quebrado, miserável e falido. Existe algo que está acima de todas as oposições e inimigos que você está enfrentando. E a fé é este acordo que autoriza a realidade que você acredita de se manifestar na sua vida. Paulo disse: combata o bom combate da fé e não da razão. Que tipo de luta nós estamos envolvidos? É uma luta de fé, diz Paulo. E a razão, por vezes, está conspirando contra nós com os seus pensamentos pequenos, que tentam sabotar você e fazer uma matemática. Eu já estou com uns quase 40, como é que eu vou fazer? Eu estou solteiro, estou solteira, eu vou pegar o primeiro rinoceronte que aparecer na minha frente, já que... Você sabe o que aconteceu na Bíblia? Adão estava solteirão e ele dormiu, e quando ele acordou, Eva estava lá. Então descansa no Senhor, confia nele, faz o bem, habita na terra, porque o varão e a vareta estão chegando. Você não está numa luta na esfera dos pensamentos naturais ou das emoções. Nós não vivemos por vista, diz Paulo.
Nós vivemos pela fé. E essa é uma luta no Espírito, essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a função da fé é puxar a realidade do mundo de Deus para o nosso mundo. Ele já plantou nos lugares celestiais todas as bênçãos espirituais que estão lá a fim de serem trazidas ao nosso mundo. Então a fé vive do invisível para o visível, e ela proporciona olhos para o coração, e quando nós nascemos de novo, nós temos olhos novos. Um coração que não vê é um coração duro. A incredulidade é, portanto, a fé numa realidade inferior. Eles acreditam que as regras do mundo material são superiores às regras do mundo espiritual. A verdadeira fé não é viver em negação à realidade do mundo natural, mas é dizer que existe uma realidade superior, assim na terra como no céu. As pessoas de fé têm o seu fundamento nessa realidade superior, porque a fé não é da cabeça, a fé não é do intelecto. Através da fé o homem entra em acordo com a mente de Deus. Apesar das circunstâncias e das conjunturas, tudo vai se dobrar para fazer com que a promessa do que Deus disse aconteça. Foi o que aconteceu com Sara e com Abraão para gerar Isaque. Foi o que aconteceu em toda a Bíblia desde o começo. O conceito de impossível está sendo relativizado, porque para Deus não há impossíveis para as suas promessas. Como disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas não vistas. A fonte da fé é o ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês, está dentro de vocês. Seu mundo está se manifestando ao nosso redor e está ao alcance da nossa mão. A primeira mensagem de Jesus em Marcos capítulo 1, verso 14 é: pregai que o reino de Deus está perto. Ele está bem próximo. Se você esticar a sua mão, você pode tocar em coisas. Ora, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismas. E tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, vai aparecer. Eu criei, tenha fé que vai aparecer. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. E se você disser aquele monte, ergue-te e lança-te ao mar. Se você disser e não duvidar, mas crer no seu coração, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos fará, para que a vossa alegria seja completa. Mas tudo quanto pedido, crendo que recebestes, será. Olha só a conjugação. Cri que recebi, terei. Cri, recebi, terei. Ou seja, no momento em que você pede, você recebe e vai levar um tempo para se manifestar. O Poyang Shu chamava isso de gravidez, que era o tempo necessário para que essa incubação acontecesse e o filho nascesse. Então Ezequiel, fale com os ossos, fale com o vento, fale as circunstâncias. O profeta diz ao povo: e enche esse vale onde está de cisternas, cave poços. Você não pode ter recursos que precisa, mas você tem uma promessa. Creia no que Deus disse, até que o que você vê se torne o que Ele disse. Deixe-me repetir. Creia no que Deus disse, até que o que você vê se torne no que Ele falou. Construam cisternas. Encham esses vales de buracos, poços que retenham a água que vou lhes mandar. Você não viu nenhum vento, não tem nuvem no céu, não há nada que diga que a água virá, mas cave as cisternas.
Se você quer ver a água chegar, se prepare para ela. A fé não senta e fica esperando para ver acontecer. Deus está dizendo: cave cisternas, porque a água vai chegar. Pegue a sua pá hoje à noite e comece a cavar. Você pode aceitar as circunstâncias como elas são, ou pode assumir a responsabilidade de mudá-las. A máxima sempre foi a seguinte: faça-se conforme a sua fé. Alguém chega para mim com uma conversa fiada, eu digo: faça-se conforme a sua fé. O que é isso, bispo? Eu estou concordando com você, você não está falando isso para mim, então estou de acordo com as suas declarações, porque a fé se manifesta pela expressão da sua linguagem. Se a fé vem pelo ouvir, ela se manifesta no dizer, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então disse a Bíblia, em Mateus 9, 29, tocou-lhe então os olhos deles, dizendo: seja feito conforme a vossa fé. Ou a tua fé te salvou. Ele está dizendo: ei, eu conduzi você até um caminho, uma frequência, que você conseguiu capturar o milagre que é seu. O meu papel aqui foi te levar até esse ponto, para que você acreditasse que era possível, convencer o seu cérebro de que você podia chegar lá. Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Lá no livro de Marcos ele diz: filha, a tua fé te salvou. Lá em Marcos 10 diz: vai, a tua fé te salvou. Lá em Lucas 7 diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E eu poderia citar tantos outros textos que mostram que Jesus levava as pessoas a um ponto onde eles acreditavam e virava as chaves da sua própria vida, porque a fé está acima das leis da física, da gravidade, do tempo e do espaço. A fé é uma lei acima de qualquer lei natural, ela tem domínio sobre os fenômenos naturais, sol, chuva, tempestades, até mesmo o tempo. O tal do Ezequias foi lá, botou a cara na parede e o relógio de Acás retrocedeu. O tempo mudou, porque um homem foi até Deus e clamou. A Bíblia é um livro de milagres. Ela conta a história do rompimento entre a dimensão natural e sobrenatural. Para Deus não há impossíveis. E ele lhe respondeu: por conta da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui a acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Moisés vai até o Egito com a vara e 10 pragas. Mar vermelho se abre, nuvem de dia, coluna de fogo, água da rocha, maná, pão dos anjos. Josué, as muralhas caindo, o sol para. Elias nem se fala, fogo caindo do céu. Mas será que Jesus Cristo mudou? Ou nós temos que crer em Hebreus capítulo 13, verso 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E o homem da Galileia, o Nazareno, está no nosso meio, passando em revista as tropas de guerra. A igreja é o lugar onde a comunhão com Deus é uma experiência normal. E se essas coisas não acontecem com você, meça a sua pulsação, porque você pode estar morto. A fé está ligada ao que não se pode ver. Este é o tempo de retornar ao invisível. Paulo diz: eu não conheço homem segundo a carne. Jesus disse: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Por que não julgo? Porque eu tenho certeza. Ei, a Bíblia não diz para você não julgar. A Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que você mede, você vai ser medido. Você pode julgar tendo todas as informações e mostrando o seu parecer, mas se você está perdendo algo, aquilo pode depor contra você quando você for julgado. João disse: provai os espíritos se eles procedem de Deus. Paulo se encontrou com tantos poderes nas suas viagens missionárias. Em Filipos ele encontrou um espírito de adivinhação, uma pitonisa.
Eu agora estou com uma decisão. Quando eu ouvi uma palavra errada e percebi que o diabo está ali, eu vou falar para essa pessoa: eu vejo que você não abandonou os seus dons espíritas. Uma pitonisa, com um espírito de adivinhação, dando palavra profética. Há um silêncio aqui agora. A fé é a capacidade de ver além dos seus olhos. Andar no Espírito significa ver com os olhos espirituais. Como disse Paulo: eu oro para que os olhos dos vossos corações sejam abertos, a fim de que vocês saibam a esperança da vossa vocação, a riqueza da glória da vossa herança, a suprema grandeza do seu poder. Tudo isso só vai acontecer quando os seus olhos se abrirem. Pedro começou a afundar quando percebeu o vento. Ele disse para si mesmo, quando ele pisou na água, chapou o pé e chapou de novo, ele disse: o que eu estou fazendo? Isso é impossível. E começou a afundar. E Jesus foi lá e segurou Pedro e não deixou ele morrer. Eu vim aqui para lhe dizer que você pode ter duvidado, mas Jesus não vai deixar você perecer. John Maxwell diz: o problema é tudo que vemos quando tiramos os olhos do alvo. Sua visão é limitada pela sua imaginação. Imaginação é quando a informação se torna imagem. Imaginação é uma informação com imagem. Andar no Espírito é adorar no Espírito. Se Deus é Espírito, devemos adorá-lo em Espírito. Andar no Espírito é orar no Espírito. Como disse Judas no capítulo, não tem capítulo, é só verso 20. O Espírito nos capacita a orar com gemidos inexprimíveis. Andar no Espírito é não deixar o fogo extinguir, a lâmpada apagar. Como disse Provérbios, capítulo 20, verso 27, que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O que é uma lâmpada? É aquilo que acende e ilumina. Disse Paulo: não apagueis o Espírito. Então Deus acende o fogo e o sacerdote tem que manter a chama acesa. Nós devemos ter a ação de não extinguir o Espírito. Extinguir significa quebrar o fluxo, interromper o curso, o andamento, o movimento. Em matéria de vida cristã, nós devemos sempre estar em movimento, porque tem pessoas que apagaram, tem pessoas sem brilho, tem pessoas que você sabe que o fogo virou cinza. Diz a Bíblia que no princípio Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito se movia sobre a face das águas. O texto está falando que, como um pássaro em cima de um ovo, o Espírito Santo estava chocando a criação. E todas as vezes que o Espírito se move, é porque algo extraordinário vai acontecer. A parábola das virgens é a história de quem extinguiu o Espírito. Não tem nada a ver com a volta de Jesus. Gente que perdeu o óleo, não tem mais unção, não tem mais fogo, não tem mais paixão. Eu encontro por vezes pessoas apagadas. A amargura as consumiu, a letargia, a preguiça, a indisciplina as apagou, o pecado tirou o brilho delas. É incrível como algumas pessoas que eu encontro na vida parecem ser outra pessoa. Você já teve essa sensação de alguém que esteve na igreja, estava na igreja, e quando você encontra desviada, você fala: é um outro ser, foi abduzido. Sugaram a pessoa que estava dentro dele e colocaram o outro dentro dele. Fluxo é bem diferente de inércia. Eu vou ficar aqui e o Senhor vai me levar. A vida cristã é uma chamada. Deus está dizendo: ei, presente Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está chamando, e muitos são chamados,
poucos os escolhidos. A vida não é um ensaio, ela está acontecendo agora em tempo real, e você tem que seguir a liderança do Espírito Santo na sua vida. O que Deus está dizendo, para onde estamos indo, o que vamos fazer em resposta aos seus movimentos. Tem gente que se acomodou, fez da espiritualidade, da vida cristã e da igreja uma coisa secundária. E tem gente que se amargou, se ressentiu, se escandalizou e perdeu o fogo, a paixão, o óleo apagou. Nós vivemos em um mundo de expansão. O ferro se enferruja por falta de uso, a água parada perde a sua pureza e no frio fica congelada. Você precisa se pôr em movimento, se esforçar para se entregar. A batalha é uma batalha de rendição. Então Jesus disse: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que a mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Entenda, o fermento influencia tudo o que está ao seu alcance de um modo poderoso e sem barulho, sem estardalhaço. A revolução acontece em silêncio. Jesus pregou nas sinagogas, nas praças, praias, mercados, invadiu a sociedade. O seu mundo chegou ao nosso mundo. A cidade de Deus invadiu a cidade dos homens, conforme Isaías: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz. Então você não reflete, você brilha. Nós somos chamados para influenciar. Aquela organização que você trabalha deveria ser diferente porque você está lá. O ambiente familiar onde você está deveria ser limpo e puro. Deveria ser extraordinário, porque você carrega uma atmosfera. Nós somos chamados de sal da terra. O sal adiciona sabor, sabor para o mundo, tempero onde chegamos. É como um saquinho de chá numa xícara de água. Há algo em você que irá temperar a cultura, afetando tudo que está sob a sua influência. Deus nos mistura na sociedade para definir o curso do mundo. Ele quer lhe dar um dramático desenvolvimento para um plano, porque há muito a ser feito e pouco tempo para fazer. Então, para terminar, amanhã tem mais. Diz a Bíblia: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas o que nós temos hoje são pessoas vazias do Espírito Santo, dando mau testemunho na sociedade. E se nós quisermos ser testemunhas de Jesus de verdade, nós temos que primeiro ser tocados pelo Espírito Santo. Eu me lembro de um movimento que eu fiz parte, onde estavam enviando uma missionária para o campo, e eu perguntei para ela: quantas pessoas na sua cidade aqui você já levou para Jesus? Não, ainda ninguém. Você vai para um outro país para levar as pessoas para Jesus, e aqui você não conseguiu nada. O que você acha que você vai conseguir lá? Minha primeira mensagem desse congresso de verão é que Deus está lhe chamando para a ação. Deus está dizendo a você: por muito tempo você andou na carne e eu tolerei, mas agora eu estou chamando você à responsabilidade. Eu estou chamando você uma prestação de contas, e eu não vou ser tolerante, porque eu estou lhe chamando para algo, e se você não se dispuser a isso, você vai perder a chamada da sua vida. Essa é uma mensagem muito séria.
O mandamento de Deus à igreja é para sermos cheios do Espírito Santo, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. Se você vive falando mal das pessoas, você está andando na carne. Se você gosta de fofoca, você é um crente carnal. Se você come e não tem freios, você é muito indisciplinado. Se você não controla seus apetites, como você quer dar ordem aos demônios? Essa casta só será expulsa mediante oração e jejum. Não é que você tem que jejuar para expulsar demônio, é que você tem que ter uma vida consagrada. Sede cheios do Espírito Santo, como disse Paulo, e eu termino com esse texto: e não vos embriagueis com vinho. Vou repetir isso. E vou dizer: muito cristão não tem uma experiência com o Espírito Santo e vai encher a cara, porque as experiências são parecidas, só que uma deixa você numa ressaca desgraçada, sem falar que o seu testemunho é perdido. E quem bebe, você já viu toda vez na Bíblia que um homem de Deus ficou bêbado, deu muito ruim. 3 exemplos rápidos. Noé ficou sem roupa, peladão. Ló dormiu com as 2 filhas. E Jacó entrou numa caverna, deitou com Lia, pensando que estava dormindo com Raquel. Uma confusão. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Para resumir, quando alguém está cheio do Espírito Santo, ele canta louvores, ele não murmura. Toda vez que você vê alguém que reclama e murmura, você não está vendo alguém cheio do Espírito Santo, é vazio do Espírito Santo. Toda vez que você vê um ambiente de competição, pessoas que estão competindo, em vez de se sujeitar e colaborar, você não está vendo um ambiente de pessoas cheias do Espírito Santo. Nesse primeiro dia do Congresso de Verão, o tema é a Era do Espírito. Esse é um tempo de você ter uma experiência com Deus. Como disse Jó: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Fique de pé. Mas Jó não era temente, se desviava do mal. Jó não era um homem reto. É incrível que depois de tudo que ele passou, ele falou: a minha experiência contigo era superficial. Olha, eu quero confessar a você, eu estou cansado de crentes superficiais. Como eu sei que um crente é superficial? Hoje ele está aqui na igreja adorando a Deus, ele sai daqui e já não é mais crente. As palavras dele já não são palavras de um cristão. Sem falar que ele se deita com a mulher que ele não casou com ela. Sem dizer que você está andando na carne, sem dizer que você é carnal, e que Deus está te chamando na regulagem hoje. Ninguém te mandou vir aqui hoje. Hoje Deus te deu um ultimato. Deus está requerendo de você o uso adequado da sua língua. Para de assassinar a reputação, espalhando boato. Abraça o irmão do seu lado, fala para ele: vai melhorar. Abraça. Pai, hoje eu quero pedir
por essa igreja, eu sou um intercessor agora. Eu me ponho na brecha pela comunidade das nações em todos os seus campos, aqui em Brasília, em todo o Brasil e nas nações. Nós queremos uma experiência com o Espírito Santo. Nós queremos fogo, paixão, vento, óleo, unção. Nós queremos ser acesos. Nós queremos ser uma lâmpada que brilha. Vós sois a luz do mundo. Nós queremos ser testemunhas de Jesus no poder de sinais, prodígios e maravilhas. Nós queremos viver um evangelho rico de experiências. Nós queremos encontros com anjos. Nós queremos um toque de Deus. Nós queremos ser invadidos pelos seus sonhos. Nós queremos ser invadidos pelas suas visões. Nós queremos ser tocados por palavras proféticas verdadeiras. Hoje derrama o teu Espírito sobre nós. Hoje, essa semana, esse ano, toca-nos de maneira poderosa, frutífera, frutuosa, extraordinária. Queremos ser limpos no nosso linguajar, na nossa língua, no nosso falar, como Isaías foi tocado na sua boca e disse: ai de mim, que sou um homem impuro de lábios e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Queremos ser limpos, queremos ser redimidos, queremos um selo, conforme Zorobabel recebeu o anel de selar, a marca de Deus em nossos corações, conforme Apocalipse capítulo 7, que os santos foram marcados em suas testas. Queremos ser marcados por Deus, transformados por Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Nós pedimos essa noite uma experiência com o Espírito Santo. Queremos conhecê-lo, queremos ser tocados por Ele. E assim como os apóstolos na Bíblia ouviam o Espírito, queremos ser guiados pelo Espírito, o Espírito de Deus, em nossas escolhas e decisões, em nossas palavras. Não queremos entristecê-lo, não queremos causar ciúmes, porque somos teus, pertencemos a ti. Queremos de fato sermos completamente dedicados, não disputados, não invalidar a tua graça. Hoje assimilamos o teu perdão e a tua misericórdia. E hoje tomamos uma posição e uma escolha de assumir as implicações de seguir, de ser um discípulo de Jesus. Queremos hoje renunciar coisas. Cada um de nós aqui queremos renunciar apetites que militam contra a nossa consagração. Pessoas envolvidas com pornografia, pessoas adubando o solo do pecado com olhares, pessoas flertando com o erro. Hoje encerramos o namoro com o pecado, encerramos o caso com o erro, simplesmente dizemos não à procrastinação, à indolência, à letargia, à indisciplina e ao uso indevido das palavras, de maneira até maligna. Hoje estamos sendo tocados, confrontados, acertados, alinhados e convocados para um modo de viver digno da nossa santa vocação. Jesus, leva-nos ao nosso destino, segura em nossas mãos, meu amigo, e ajuda-nos a fazer as boas escolhas nesse início de ano, durante todo esse ano, para incríveis e extraordinários resultados. E dá-nos as ideias que precisamos ter, os sonhos e as visões. E hoje eu confronto o poder do erro, do pecado, e confronto a dor e a doença, e confronto a opressão
Confronta os demônios aqui presentes na vida dessas pessoas. Sejam amarrados vocês, agora atados, percam forças. Sejam agora anulados e cancelados com o seu poderio. Sejam apagados, destruídos. Sejam agora expulsos fora da vida dessas pessoas. Largue as suas famílias, largue as suas casas, largue as suas finanças, largue as suas emoções, largue os seus corpos. Toda doença agora saia desse corpo. Toda doença agora seja cancelada até a raiz. Se seque toda dor, se seque todo o mal. Nós liberamos cura e restauração sobre os ossos, sobre os nervos, sobre o sistema nervoso central, sobre as glândulas, os hormônios, sobre o sangue. Seja curado agora, seja redimido, seja salvo, seja transformado. Nós liberamos agora o enchimento do Espírito. Receba fogo, paixão, receba óleo fresco, receba unção nova, receba o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de fortaleza e conselho, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor, o Espírito de graça e de súplicas, o Espírito de poder, de moderação e de amor, o Espírito do Senhor. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Uma ótima noite, voltamos amanhã.